Bom, meus amigos, como vocês podem perceber, nós conectamos com um pouquinho de atraso, aliás, bastante atraso. Aqui vai as nossas escusas. Boa noite para todos que estão nos ouvindo, que estão assistindo a essa live do Grupo Espírita Missionários da Luz. Eu preciso, antes de qualquer coisa, dizer que o Gremil, a quem a gente chama de Gremil, né, esse acrônimo é o Grupo Espírita Missionários da Luz, faz parte da minha história de vida. Perdão dizer assim na primeira pessoa, mas é porque eu não posso terceirizar essa expressão para mais ninguém. O Grupo Espírita Missionários da Luz, os grupos, de um modo geral, de Santa Cruz, fizeram parte da nossa juventude. E as pessoas que hoje assumem posições de liderança no movimento espírita do 27º Conselho Espírita de Unificação, né? Que é o 27º seu, aonde o Grêmio está, essas pessoas hoje que fazem parte da liderança das atividades do movimento espírita dessa região, fizeram parte da nossa juventude. Então, para a gente é um carinho muito grande que a gente sente. O convite, né, vem a Aureloado, a Carla Giori, que é essa maestrina, essa regente mor, o Coresc, o Coral Espírita de Santa Cruz, que ela carrega com estoicismo, para me servir assim de uma expressão filosófica, né? Carrega com muito carinho, com muito afinco e todo um conjunto de atividades, a nossa querida amiga Rosileia, o Robson. Eu não posso ficar desfilando todos os nomes, porque senão eu vou me esquecer, mas sintam-se todos abraçados. Eu queria mesmo iniciar essa nossa atividade falando do carinho que a gente sente por vocês, a saudade, e sobretudo nesses instantes de Covid-19, né, de afastamento, de reclusão social por conta desse vírus que mudou todo o panorama sociopolítico, socioeconômico, antropológico da história da humanidade. A gente está se servindo desse tipo de veículo de comunicação e tem dado super certo entre nós. Bom, mas esse espaço, e a Carlinha fez questão de lembrar isso com bastante afinco e assertividade, é um espaço de reunião pública. Aliás, essa live é uma live pública. Esse protocolo que o Facebook usa, né, o RTMP, que é um protocolo do Real Player, esse protocolo é público, o streaming é público. E as reuniões do Grupo Espírita Missionários da Luz, como de 3/4 partes das casas espíritas, sobretudo as adesas à Federação Espírita Brasileira, elas possuem reuniões mediúnicas de caráter privativo, sim, mas esse espaço é um espaço de reunião pública. E nós temos por hábito, numa reunião pública, iniciar as nossas atividades com uma prece. Então eu vou convidar todos para que nós conversemos com o Papai do Céu, dizendo assim: querido Supremo Governador do Universo, aqui estamos nós, Senhor, neste pontinho azul chamado Planeta Terra, gravitando em torno de 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol beija a superfície da Terra, levando 8 minutos e meio para deitar seus rastros de luz por sobre a superfície. E aqui estamos nós, Senhor, quão magnânimo Tu és. Mas se conseguimos identificar a nossa pequenez diante da grandiosidade do cosmos, nós também conseguimos divisar a Tua grandeza. E por isso mesmo, Senhor, nós Te suplicamos, através do nosso irmão maior, que se fez presente entre nós há mais de 2000 anos, que ele possa nos assistir a todos, enlevados pela sublime vibração que aurelou-nos neste instante. Nós solicitamos a ele, o Rabi da Galileia, que permaneça conosco hoje, agora e sempre. Bom, meus amigos, depois de uma sentida prece, vamos trabalhar.
nós temos o desafio de falar sobre a vida do espírito na erraticidade, isto é, no mundo espiritual. O espírito na erraticidade não é um espírito que erra, é um espírito que está na erraticidade. De verdade, a gente pode errar tanto encarnado quanto desencarnado. A condição é da erraticidade. E a vida espiritual é a vida pré-existente, isto é, Allan Kardec coloca para nós, neste opúsculo que a gente separou aqui, num formato digital, né, já que o material que a gente tem é em e-book expedido pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, mas o conteúdo é aquele colocado por Allan Kardec a 18 de março de 1860, eu não errei a data, é porque essa é a segunda edição da obra, O Livro dos Espíritos. A primeira edição, ela tem 502 perguntas e respostas, o livro, né? Depois Kardec fez toda uma modificação da obra, colocou mais um capítulo. O livro possui 17 itens de introdução, que são colocações muito fortemente aportadas pelo mestre de Lyon, pelo próprio Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se anonimizou, né, se escondeu no pseudônimo, digo, se escondeu pelo halo de humildade. Ele não queria vincular o seu nome à obra. Mas por uma coisa ou por outra, depois que a obra vai a lume, em 1857, ela sofre, como grande parte do material que Allan Kardec publica, sofre modificações para melhor, ajustes, e o Livro dos Espíritos não é diferente. Essa obra que, portanto, é a segunda edição definitiva, e particularmente porque preferimos a tradução da Federação Espírita Brasileira, mais especificamente a de Noleto Bezerra e, óbvio, a de Guilhom Ribeiro, nós, por termos preferência pela FEB, usamos um e-book da FEB. Mas isso é um detalhe. Para conversarmos na noite de hoje, a gente separou aqui um material e a gente vai passear por algumas questões do Livro dos Espíritos que nós consideramos questões basilares. Quando a gente diz que alguma coisa é básica, não significa que essa coisa seja fácil. Uma coisa básica representa base. Por exemplo, na questão 171 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar Allan Kardec perguntando assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se funda, essa palavra funda, é em que se fundamenta. E a fundamentação é o alicerce. Quando a gente constrói uma casa, que a gente chama de sapata, aquela parte que vai receber, né, toda a construção, aquilo precisa estar na razão direta da quantidade de pavimentos. O que é que significa isso? Se você pretende construir uma casa com um pavimento, o alicerce é um. Se você quer construir a sua casa com 2 pavimentos, né, 2 andares, você precisa já se preocupar com uma sapata, com uma fundação mais consistente. Se ela tiver 3 andares, 5 andares, se for um prédio de 10 andares, certamente que o cálculo estrutural vai exigir uma fundação mais consistente. O que é que significa isso? Se você deseja pavimentar a sua construção de maneira consistente, isto é, se você deseja depositar na tua historiografia de vida muitos pavimentos, você tem que cuidar da sua base. Eu sempre me lembro e cito isso, né, até com muito carinho, quando nós estávamos ali às voltas para fazer prova para a Marinha, eu recebi do Leon, que também é aí de Santa Cruz, uma apostila de português. E essa apostila de português do Leon me ajudou a passar num concurso para a escola, né, de marinheiros. E naquela ocasião era bem curioso porque 90% da apostila cuidava de classe de palavras. E depois é que eu vim entender o trabalho que o Leon fez, né, junto com o Araripe, na época, que era um professor de matemática. Porque classe de palavras é o que a gente vai utilizar para poder depois até chegar em questões mais complexas, como a análise sintática. Eu perguntava para minha irmã, para eu tangibilizar aonde eu estou querendo chegar.
perguntava para minha irmã como é que ela conseguia ensinar advérbio em inglês para uma pessoa que eventualmente não sabe nem o que é advérbio em português. E a definição de advérbio é uma palavra invariável que modifica o adjetivo, o verbo e, portanto, o próprio advérbio. Se a pessoa não sabe o que é verbo, ela acha que tudo que termina com AR, ER, correr, sorrir, amar. Se eu digo assim, o amar faz bem, deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Logo, opa, então eu já não sei bem o que é verbo. E o advérbio é uma palavra invariável pela sua natureza. Eu não digo ela está meia molhada, porque não é o fato de ser ela, isto é, gênero feminino, eu não flexiono com o gênero meia molhada, como é o modo como ela está, então ela está meio molhada. Isso é um advérbio de modo, é o modo como ela está, por isso que eu não posso flexionar. Agora, vocês vejam a importância do conceito. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, eu disse, a segunda edição em diante, Allan Kardec colocou 17 partes da introdução. Pois a primeira parte da introdução, no primeiro parágrafo, ele diz assim: para se designarem coisas novas, são precisos, ou em algumas outras traduções, necessários termos novos. Então a palavra faz toda a diferença. É muito importante a gente entender a nomenclatura. Por isso que nós não dissemos, nós os espiritistas, que somos kardecistas, porque seríamos aqueles que seguimos a pessoa Allan Kardec. Nós seguimos a um corpo de doutrina codificado, expedido por ele, organizado, compilado por Allan Kardec, Esse trabalho hercúleo pelo mestre de Lyon, depois de 30 anos de magistério, é uma outra live só para falar de Allan Kardec. Mas o ponto alto aqui é a gente entender o alicerce. Quando o Grêmio coloca a ideia do espírito no mundo espiritual, ele evoca disciplinas conceituais. Evoca a base, evoca a nossa necessidade de raciocinar como espírito. Nós não somos aqueles numa experiência espiritual num corpo de carne. Não. Nós somos criaturas espirituais numa vivência material. E vamos voltar, por mais longeva seja a existência, essa certeza a gente tem, a certeza da morte ou da disjunção molecular, já que não há morte, só há vida. Quantas vidas nós temos? Uma. Agora, encarnação, nós temos muitas, várias, e essa é uma percepção conceitual. Depois que Allan Kardec ele estabelece a primeira parte do Livro dos Espíritos, tratando das questões cosmológicas, inclusive questões que fizeram parte da reflexão de grandes filósofos da história da humanidade. Santo Agostinho, por exemplo, amanhã a gente vai fazer uma live sobre Santo Agostinho, ele se ocupou bastante dessas questões, de entender Deus na sua grandeza. Quando a gente olha para o céu, por exemplo, a abóboda completamente estrelada, nós estamos olhando, na verdade, para o passado, porque aquele brilho a 300 mil quilômetros por segundo viajando levou milhões e milhões de anos para chegar até nós. Toda essa dimensão dá, inclusive, aquilo que Aristóteles vai chamar de primeiro motor, o móvel que move todas as coisas, o criador de tudo. Por isso, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai colocar logo na primeira pergunta, quis esquecer, o que é Deus? E Deus é essa inteligência cósmica e suprema. Deus não é uma criatura, um homem, essa visão antropomórfica. A gente, inclusive, coloca sentimentos em Deus. Deus tem raiva. Deus não perdoa. Deus ama incondicionalmente. Ele é a misericórdia suprema. É o mais alto grau, é o grau absoluto da misericórdia. Então, se alguma coisa nos acontece, essa alguma coisa ela vai nos servir certamente
para o nosso benefício espiritual no futuro. E leia-se esse futuro, não exatamente essa existência, mas daqui a muitas outras existências. Raciocinar assim é raciocinar como espírito. Entender Deus na sua dimensão cósmica é raciocinar como espírito. Pois muito bem, logo no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata da encarnação dos espíritos, isto é, a volta dos espíritos ao mundo corporal, ele vai perguntar qual é o objetivo. Eu gosto muito dessa questão. Essa questão, para mim, ela é uma das mais fascinantes, porque, sobretudo, quando a gente observa que ela tem uma distância. Ela foi escrita no século XIX, nós estamos agora no século XXI. E nós estamos num século onde as sociedades, de um modo geral, a civilização humana no século XXI trabalha para as organizações o conceito de missão, de visão, de valores. Você precisa ter foco, né? Você precisa alcançar objetivos. E esses seus objetivos você vai estabelecendo pequenas metas, né? Eu gosto de jogar xadrez um pouco, então o xadrez vai ensinar essa diferença, né, que a gente usa no movimento estratégico. Então você movimenta as peças com uma determinada estratégia, ou visando um determinado fim. Portanto, a gente fala do objetivo. Quando Allan Kardec traz essa questão, ele dialoga com o mundo atual, né? Para me servir de uma expressão de Miranda, né? Com a condição odierna, né? Ou a condição dos dias atuais. Portanto, o objetivo da encarnação é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E Allan Kardec, quando incita os espíritos em cima dessa questão, os espíritos devolvem com uma resposta como igualmente interessante. Eles vão colocar duas perspectivas nessa resposta. Eles vão dizer que Deus impõe a encarnação. Eu acho sensacional essa resposta, porque inclusive uma vez numa live que nós estávamos fazendo no nosso canal, né, Espiritismo e Mediunidade, nós recebemos de uma internauta uma pergunta que ela fez a pergunta de um jeito que essa menina ela estudou direito, ela fez direito, ou ela é advogada, ou enfim. E eu não resisti, acabei perguntando e ela confirmou que realmente era advogada. Porque em filosofia do direito a gente vai aprender que as leis elas são positivadas. O que é que significa isso? Não é de positivo, assim, de joinha, não. As leis positivadas são leis impostas. Então, existe um processo de coercitividade na legislação divina. Se a gente observar o Decálogo, os 10 mandamentos, eles inclusive começam com aquilo que a gente classificou no início da live, que não é uma aula de português, até porque eu não sou professor de português, é um advérbio de negação. Não matarás, a depender do livro, né? A gente pode encontrar no 5º ou no 6º mandamento. Não matarás. Não matarás. O não é um advérbio de negação. É uma palavra invariável, já que é um advérbio, né? Não matarás, ponto. Não tem lá embaixo assim, postscript, né? Em caso de legítima defesa, pode atirar no outro. Não existe isso. Nós é que damos o nosso jeitinho pelas idiosincrasias humanas. Então a gente faz uma adaptabilidade da legislação divina que tem o imperativo coercitivo. Então, olha que interessante, Deus lhes impõe. A encarnação é um impositivo, é na forma imperativa. Para quê? Mas tem uma finalidade. Qual a finalidade? Fazer-nos chegar à perfeição. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, para evoluir. Nós não estamos aqui para sofrer. O Deus de Israel, o Deus que pune, o Deus que fere, é uma visão antropomórfica, isto é, de forma humana. É colocar Deus com as condições que o ser humano possui. Aliás, esse costume, vamos dizer assim, ele vem desde os filósofos antigos. Se a gente observar, por exemplo, os deuses gregos,
e os deuses romanos, que eram muitos na verdade, né? Tinha Deus para tudo. A diferença desses deuses para os mortais é que os deuses eram imortais, mas de um modo geral possuíam raiva, possuíam inveja, possuíam ciúme, possuíam ira, possuíam cobiça, ou seja, todas as dificuldades humanas, né? Todos os vícios na visão de Aristóteles, né? A única diferença é que eram imortais. E a gente, dentro da história, acaba construindo um pouco esse movimento. Não. João deixou bem claro para nós: Deus é amor. E o amor divino coloca por sobre a face da terra a condição para o nosso aperfeiçoamento. Logo, a finalidade da encarnação é a perfeição. Então, quando o espírito sai da erraticidade e vem para o mergulho da carne, ele vem com o objetivo de aprender, mas tem um outro objetivo. Eu não vou ler a resposta toda, vou deixar como dever de casa para vocês. A 132 do Livro dos Espíritos. É a questão que inaugura a parte segunda do capítulo 2, né, da parte segunda da obra. O outro fim é o de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso é bem interessante. Nós aprendemos que nós nos verticalizamos em relação a Deus através da horizontalidade das relações humanas. O que é que significa isso? Nós precisamos dos outros para crescer. Ninguém cresce só. Nós crescemos na relação com os outros e das mais diversas formas. Ora, ensinando alguém ou mostrando alguma coisa a alguém e essa pessoa então apreende, portanto aprende, ou até na troca de afeto, na troca da ausência de afeto, a gente aprende, porque nós aprendemos na diferença, muito aprendemos na diferença. No trabalho, né, outro dia um companheiro nosso, ele disse assim: Marcelo, hoje a reunião vai ser tensa. Eu disse assim: bom, que bom, né? Porque a tensão, a corrente elétrica se faz por diferença de potencial no campo, né? O elétron tramita pela diferença de potencial, o movimento está na diferença. Ninguém perde nada com a diferença. Nós é que, infelizmente, nos habituamos em enquadrar as pessoas no nosso modo de pensar, ver e sentir. Sobretudo quando a gente fala assim, qual a sua formação? Quando a gente estuda, né? A gente faz um curso superior, um curso técnico. Você é formado em quê? Essa palavra formação vem de forma. Porque a gente recebe um formato educacional e todo mundo entra naquele formato educacional. A gente precisa pensar fora da caixa. Absorve a informação tecnicista, mas precisa depreender de fato se a valoração daquilo está na razão direta da minha necessidade. A gente chama isso de axiologia, né? Essa valoração, o estudo do valor das coisas, isso é importante para mim? Qual a importância que isso tem? Porque, de um modo geral, a gente vai se acostumando a se encaixar naqueles formatos. Todo mundo pensa de um jeito, então a gente age daquele mesmo jeito. E a encarnação, ela não tem esse objetivo. Então, há 47 anos, que é a minha idade, que eu ouço as pessoas perguntarem: médium que fuma pode dar passe? Eu posso fazer uma tatuagem embaixo da minha orelha, ali no meu pé, nem vai aparecer direito, eu queria tanto uma tatuagem. Bom, aqui vai uma dica. De verdade, o espiritismo não é proibitivo, mas vai uma dica doutrinária, não é uma dica do Marcelo Shoa. Se nós observarmos do ponto de vista da taxonomia espiritual, vou me permitir falar assim para quem gosta de biologia, né? Allan Kardec, das questões 100 a 113, ele nos classificou. Ele colocou 10 classes em 3 grandes ordens. E as ordens, que são 3, são divididas basicamente o pivô, o elemento pivô da divisão das 3 ordens nas 10 classes é a matéria. Os espíritos de terceira ordem, a característica dos espíritos de terceira ordem é o predomínio da matéria sobre o espírito.
Nos espíritos de segunda ordem, o predomínio já é do espírito sobre a matéria, mas tem a matéria. E nos espíritos de classe e ordem única, questões 112 e 113, da qual nós só conseguimos enquadrar Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, né, um clássico para quem estuda espiritismo, só se enquadra Jesus, que é o despreendimento total da matéria. Questão 22A do Livro dos Espíritos, né? A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual e ao mesmo tempo este exerce sua ação. Então, todas as vezes que você fizer escolhas e as suas escolhas penderem para coisas materiais, reflita, porque você é um espírito. Você pode ter as coisas sem problema nenhum, desde que as coisas não te possuam, porque você é um espírito. Nós não somos o nosso iPad, nós não somos o nosso smartphone, nada. As coisas materiais não somos nós. Não devemos nos coisificar. Porque o que acontece com o espírito que se coisifica? E aqui talvez seja o ponto alto das nossas reflexões. Quando você gosta de chocolate, você vai para o mundo espiritual gostando de chocolate. Se você, eu hoje na hora do almoço, né, pedi um virado a Paulista aqui, né, que a gente está fazendo obra, que atrás tem uma estante vazia, porque a gente está, inclusive a live demorou por conta disso, porque eu estava aqui me ajustando e o Tony super me protegeu. Mas por uma coisa ou por outra, eu pedi um virado a Paulista, né? Então, nossa, carne, e aí tem a couve, o alimento, aí a gente come. Eu sou filho de nordestino, então de modo geral eu gosto de comida pesada. E a gente vai para o mundo espiritual, para quem já leu Nosso Lar, caldinho reconfortante. Tá certo? Bom, por que eu estou falando isso? Porque André Luiz, nessa obra, ele chama assim, gente, o problema da alimentação. Ele não falou a alimentação no mundo espiritual, a comida, a nutrição no mundo espiritual. Ele não falou nada disso. Ele configurou o capítulo com o problema. Ele problematizou a alimentação na erraticidade. Por quê? Porque nós materializamos a nossa espiritualidade. Então, a vida espiritual, ela é um prolongamento. Por isso que eu disse que nós não temos muitas vidas. Nós temos uma só. Encarnação é que temos várias. Então, quando a gente se percebe em etapas, agora eu estou no mundo material, agora eu estou no mundo espiritual. Como espírito, tem oportunidade aí. Particularmente, não recomendo. Porque a nossa visão de longo prazo, de médio prazo ou até de curto prazo como espírito, vou repetir, a nossa visão de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo como espírito é uma visão para daqui a uma encarnação, 2, 5, 10, 50 encarnações. E de um modo geral, a gente faz planejamento para trocar de carro, para fazer outra faculdade, para ler tantos livros por mês. O nosso planejamento, o escopo do nosso planejamento está circunscrito àquela existência. Então é como se nós não pensássemos como espíritos. Então o prolongamento disso se dá no mundo espiritual. Quando a gente chega na erraticidade, André Luiz, a tese não é minha, vai categorizar esse como um dos problemas do espírito, que é o problema da alimentação. Então, por esse motivo, os vícios, de um modo geral, eu lembro muito do Alexei, que fazia uma brincadeira na minha época de adolescência, né? Quem bebe social, mente. A pessoa diz assim, não, eu bebo socialmente, porque é aquele apego pelo álcool, né? A Joana de Ângeles vai nos lembrar, a diferença do hábito para o vício é quando ele domina você, e a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com os nossos hábitos. São escolhas espiritualizantes. Hoje eu estava lendo de manhã um livro, né, sobre Aristóteles, e Aristóteles ele configurava a virtude
como sendo essa característica da temperança. Aliás, tem uma exortação dele que eu gosto muito, né? Os extremos são sempre vícios, a virtude está no meio, dando essa ideia de equilíbrio, de bom senso, de sensatez. Então a gente precisa ter isso entre nós. O espírito, não importa se ele está na espiritualidade ou se ele está encarnado, ele continua sendo espírito. Agora, o papel que ele exerce é diferenciado. Quando esse espírito está agora na erraticidade e não teve uma vivência espiritualizante, não teve uma vivência vinculada às coisas espirituais, ele sofre. Porque, na verdade, ele dá-se conta daquilo que em 3/4 partes da literatura espírita a gente vai encontrar, que é o remorso do espírito. O remorso é aquela condição, aquela prostração espiritual do muito que a pessoa poderia ter feito e do pouco que realizou. É a parábola dos talentos, metaforicamente expedida por Jesus. Cada um de nós recebeu múltiplos talentos, a gente precisa multiplicá-los mais ainda, porque aquele que pouco recebeu, lhe será tirado. O que é que significa isso? A pessoa não recebeu, então, essa honra de poder, então, receber, né, obter o talento, obter a oportunidade. E vejam, esse talento que a gente se refere aqui, e a tese não é nossa, é de Jesus, ela se expede em múltiplas possibilidades. Há quem tenha o talento da verbalística, há quem tenha o talento como os atletas, né? Aquela inteligência que o Goleman vai chamar de inteligência sinestésico-corporal. Existem movimentos que atletas fazem que a gente só consegue entender quando repete em câmera lenta, e em alguns casos mais de uma vez. Para a gente entender, e no entanto ele fez aquilo em 1,5 segundos, em 1 segundo, em 2. É um tipo de inteligência sinestésico-corporal. A inteligência, que era classificada na época como QI, o coeficiente de inteligência, ela abre campo para um outro tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. É o domínio das próprias emoções. É aquele vício do homem velho que quer fugir como um corcel selvagem, e as rédeas do espírito domam aquele hábito do ontem em favor da esperança do amanhã. Porque a questão 132 do Livro dos Espíritos, ela é clara. A encarnação tem um objetivo, mas não sejamos ingênuos. O objetivo da encarnação não começa no mergulho da carne. Esse é o que é o ponto alto. Ele se estabelece numa visão cross, unlimited, em toda a historiografia do espírito, não importando se ele está num papel na erraticidade ou se ele está num papel mergulhado num corpo de carne. A vida é uma só, é a vida do espírito. Isso é o mais importante, a reflexão da noite de hoje. Se você não está, quando você terminar essa live, você não lembrar de absolutamente nada do que eu falei nos últimos 40 minutos, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Você é um espírito imortal. Você não é um corpo de carne. Não importa se você é alto, se é magro, se é baixo, se é gordo, não importa. O que importa é o que você faz com a compleição física que Deus te deu. Isso é fundamental. Porque o que você faz fala da tua vivência como espírito. E Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele, depois de dar-nos informações consistentes sobre a vida na erraticidade, sobre esse binômio, né? Essa dicotomia, essa dualidade entre o céu e o inferno, como exames de consciência da própria criatura, ele desdobra na outra parte do livro depoimento de espíritos. Desfila pela obra O Céu e o Inferno. Super recomendo a releitura ou a leitura, se você ainda não teve a oportunidade ou a possibilidade de ler o livro. Esses livros que são assim densos, que são longos, eu sempre gosto de usar, já que eu sou do mês de fevereiro, do ponto de vista didático,
o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é ótimo você ler no mês de fevereiro. Por quê? Porque ele tem 28 capítulos e o mês de fevereiro tem 28 dias. Então, se você se permitir ler um capítulo por dia, quando chegar no final do mês de fevereiro, você leu todo o Evangelho de Mateus. Então, esses livros grandes, como é o livro Céu e Inferno, super recomendamos. Leia partes do livro todos os dias, né? O hábito faz o monge, é a constância. O hábito, ele é fundamental para cada um de nós, sobretudo no que diz respeito à construção do conhecimento, no que diz respeito à informação que vai transformada em conhecimento e viabiliza, né, o nosso discernimento. Por uma coisa ou por outra, lá na obra O Céu e o Inferno, a gente vai encontrar depoimentos de espíritos. Espíritos felizes, ali a gente vai encontrar uma condessa. Aliás, eu acho bem fora da curva aquela parte ali onde Allan Kardec coloca, né, o depoimento de uma condessa. Ele inaugura a obra dizendo que ela era bela, que ela era rica e estava no mundo espiritual muito bem posta, porque a gente acha que para ser feliz precisa sofrer. E isso não é verdade, né? Para ser feliz, nós precisamos viver. Agora, é o viver bem. E o que é viver bem? Viver bem é entender que nem tudo aquilo que eu posso, eu devo fazer. E nem todas as coisas que eu devo fazer, eu posso fazer. Esse equilíbrio que Aristóteles vai chamar para nós de temperança. Esse entendimento, esse fiel do plume. Imagina se agora eu quero ter o arroubo, a condição espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, eu vou me frustrar, tá certo? Né? Existe uma distância entre o estado atual e o estado desejado. O nome dessa distância, gente, chama-se frustração. Jesus resolveu essa encrenca. Quem é fiel no pouco, o será no muito. Então nós estabelecemos para nós pequenos desafios. Porque senão, no mundo espiritual, nós vamos encontrar também aqueles depoimentos de espíritos infelizes. E existe uma categoria de espíritos infelizes, que é a dos espíritos suicidas. Aqueles que deixaram a existência terrena através do suicídio. Seria uma outra live só para a gente falar das consequências morais. Na verdade, não é ninguém punindo, não é um guindaste espiritual que leva o espírito por um umbral, não é nada disso. Semelhante atrai semelhante, matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Semelhante atrai semelhante, é uma lei da natureza. Lei, não é uma punição de Deus. Nós interfaceamos livremente com as leis, aquilo que nós espíritas chamamos de livre-arbítrio, a liberdade de arbitrar, portanto de decidir, de escolher. Eu quero ir para a direita ou eu quero ir para a esquerda? Eu devo comer de maneira frugal para não aumentar o meu peso, ou eu devo comer porque agora sim eu vou arrebentar com tudo, que essa feijoada eu adoro e não quero saber o dia de amanhã? Por quê? O Evangelho segundo o Espiritismo trabalha para nós as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Nem todos os infortúnios que se nos apresentam hoje são o resultado do ontem. Muitos deles, coloca Allan Kardec, representam a imprevidência do agora. Conheço muitas pessoas que estudaram comigo no colegial, na época nossa era primário, né, que chamava... E hoje elas estão por aí sem emprego fixo, não terminaram nem o ensino médio, mas a oportunidade bateu na porta de todo mundo. Então não dá para colocar na conta da reencarnação, não dá para colocar na conta de uma
de uma punição, porque nós, os espiritistas, acabamos construindo essa monoideia, essa ideia fixa, né, de que existe, por existir reencarnação, não, tá mancando da perna porque na outra chutou o cachorro, teve câncer de útero porque abortou, teve câncer de pulmão porque fumou na outra. A gente faz sempre esses mecanismos como se Deus estivesse chicoteando a gente, lembrando-nos daquela passagem do cego, né, onde os discípulos perguntam para Jesus, mas mestre, quem pecou? E ninguém pecou. É porque a gente sempre fica preocupado, onde está o erro? Quem é o errado? Quem pecou? Quem errou? Quando, na verdade, os instrumentos de vida são instrumentos pedagógicos de mudança para melhor. Essa condição, esse entendimento, ele se reflete na erraticidade. É o mesmo espírito agora sem o corpo de carne. Então, lá no mundo espiritual, nós temos um odor. Um odor. E não é perfume que a gente compra, não, né? Aliás, a gente faz muito isso, né? Coisifica o sentimento. A gente dá qualquer perfume pro Dia das Mães, a gente dá qualquer coisa para as pessoas. Sempre coisificando. No lugar de fazer-se presente, a gente dá presentes. Mas não é esse presente, esse perfume que eu me refiro. É o odor moral. Como nós não temos mais o avatar, o corpo de carne, na espiritualidade os espíritos nos identificam pela nossa tessitura vibratória. Então a pessoa, por exemplo, que vive à base de luxúria, né, tudo para ela é sexo, se passa uma mulher, ou no caso do homem, né, o homem olha para a mulher desejando a mulher sexualmente, e o contrário também, né? A mulher olha para o rapaz e praticamente desnuda o rapaz. Essas posturas que inclusive podem partir nos dias atuais de meninas virgens, que são em tese castas, mas possuem a mente obliterada pelo desejo de realizar aquilo que pelo impositivo das circunstâncias ainda não foi capaz de lograr êxito. Então poluem a mente. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, fala bastante sobre isso. A necessidade de vigiarmos a nossa caixa mental. As ações começam na mente. E é essa mente que é uma potência, um dos grandes atributos do espírito é o pensamento, ela se manifesta livremente no mundo espiritual, porque agora sem corpo de carne. E os espíritos se nos identificam pela nossa tessitura vibratória, pelo nosso teor vibratório, pela nossa dimensão. Portanto, se nós quisermos uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida feliz no mundo espiritual, qual que deve ser o nosso objetivo agora? É viver o espiritual. É viver o momento. Porque é bem interessante isso, né? Aliás, quando eu li o livro Mundo Sustentável, eu li todas as edições do Trigueiro, né? André Trigueiro tem uma tese fantástica, que eu vou tentar traduzir aqui, já que o tempo está bem consistente aqui entre nós. Se você, por exemplo, vai para um hotel, né? Você fica hospedado num hotel, a serviço, a lazer, de um modo geral, os hotéis têm aquele serviço de quarto, então tem uma camareira para arrumar a cama. Aqui em casa, quando a gente acorda, a primeira coisa que eu faço, eu fui militar, de manhã acordei, eu arrumo a cama. Mas no hotel não, tem quem arrume. A toalha, quando você toma banho, você pode, se você quiser substituir a toalha, jogar a toalha no chão. Isso em casa é um crime, jogar a toalha no chão, tá certo? Então você constrói hábitos que são, inclusive, regramentos do hotel, mas que não fazem parte da sua vida. Então, quando nós encarnamos, nós colocamos hábitos entre nós que esses, aqui não é mesmo a minha casa, porque nós os espíritas dissemos assim, a verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que eu gosto de pensar que a vida ela é um prolongamento em etapas, em fases. Eu agora estou nessa perspectiva como encarnado, depois eu estou numa outra perspectiva, que é a da erraticidade. E aqui não é um jogo de palavras, é uma relação conceitual, vou explicar.
Como a gente acha que aqui a gente está de passagem, porque a verdadeira vida é espiritual, aí eu vou perguntar, se a verdadeira vida é a espiritual, então essa aqui é a falsa. Ué, se a verdadeira vida é a espiritual, só que isso não dialoga com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Gente, eu li uma questão do Livro dos Espíritos. Por isso que eu comecei dizendo que o nosso objetivo hoje é trabalhar alicerce, é trabalhar base. Nada do que eu estou dizendo aqui me pertence, é doutrinário. Como essa live é uma live espírita, eu me sinto bem à vontade porque estou numa casa espírita digital. Estou entre irmãos, os irmãos do Grêmio. Portanto, a verdadeira vida é a vida mental. Esse é que é o ponto alto. Então eu vou repetir, se você não lembrar de absolutamente nada do que eu disse nesse último 40, 45 minutos, você lembre-se. Bom, voltamos. Eu acho que deu aqui um probleminha na nossa transmissão, mas pelo avançado da hora nós vamos encerrando, né? Já partindo para o encerramento e buscando a conclusão muito fortemente entre nós de que somos espíritos imortais. Essa é a mensagem da noite, não importando se essa vida está sendo vivida na erraticidade ou se essa vida está sendo vivida como encarnado. De um modo geral, a condição nossa é uma condição de espírito. E é muito importante que isso fique muito fortemente escrito, esculpido na alma de cada um de nós. Por tudo isso, vamos encerrar a nossa live agradecendo ao alto, dizendo assim: queridos amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz, companheiros abnegados que assistem há anos esta instituição benfazeja, aqui estamos nós, Senhor, nos colocando muito singelamente agradecidos pela oportunidade de expedir algumas singelas considerações sobre as mensagens que vertem do alto e que nos iluminam a consciência. Por tudo isso, então, te rendemos graças. Mas se algo ainda podemos pedir, socorre-nos, Senhor, a todos nós, de nós mesmos, da nossa pequenez, desse homem velho que ainda teima em falar por nós, e dá, Senhor, bom verso ao anjo imortal, a esse espírito que deseja crescer, servir e amar. Louvando o teu nome, nós te solicitamos. Permaneça, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Um abraço, meninos.